Hugo, você falou aí sobre a perda, né, da FPSO Capixaba, Capixaba. e agora a gente corre o risco também de perder outras se a gente não conseguir construir esses portos a tempo. Exato. Ou seja, Exato. nós estamos aí com um gargalo, com um nó a ser desatado aí, que são as licenças ambientais, e já faz tempo. O que está acontecendo? Olha, no caso específico do terminal Nova Holanda, ele tinha uma licença, né? Ele tinha uma licença de instalação para que essa licença atendesse, o porto fosse construído como base offshore, né? Essa licença ela foi emitida em 2018, ela tinha uma validade. A validade expirou, não foi solicitada por parte do empreendedor a renovação da licença. Surgiu então a possibilidade de negócios de descomissionamento, o empreendedor buscou a renovação da licença, de forma fora do período. O empreendedor entendia que poderia sim ser renovada a licença, desde que condicionantes adicionais para a revisão dos projetos, para a atualização de alguns estudos, fossem colocadas como condicionantes, né, até que se tivesse a operação. Bom, o órgão ambiental entendeu diferente, entendeu que não deveria ser dessa forma, deveria o processo começar do zero. E isso foi um desapontamento enorme para o empreendedor, que não conseguiu avançar nas negociações com os donos de plataformas, porque não conseguia dar um cenário de quando teria a LI em mãos. Nós estamos agora conduzindo todo um processo diferente com o IEMA. O IEMA, eu acredito que começou a perceber que existe uma necessidade da gente dialogar, pelo menos, para poder chegar numa velocidade um pouco maior até se alcançar a licença ambiental. O empreendedor decidiu avançar em algumas atualizações e alguns novos estudos e acreditamos que até o final deste ano nós vamos ter essa situação resolvida da LI para o terminal Nova Holanda. Inclusive, existe hoje na nova legislação uma situação muito interessante, que onde você consegue uma licença prévia junto com uma licença de instalação. Então nós estamos avançando nesse cenário, onde a gente pleiteia uma licença prévia junto com uma licença de instalação, apresentando novos estudos, apresentando estudos atualizados, estudos que garantam ao órgão ambiental que tudo aquilo que está sendo proposto para o descomissionamento vai ser efetivamente cumprido. E é essa a situação que nós encontramos hoje. Existe uma predisposição também do governo do Estado, né? Foi criada uma comissão recente para que se estude uma maneira de se estabelecer esse cenário de descomissionamentos no Estado. Nós ficamos um pouco apenas desapontados em relação a essa comissão, porque não foram chamadas empresas, né? Eu observei que tem o órgão ambiental, tem a Federação das Indústrias, tem o governo, tem até a Procuradoria, né, formando esse grupo de estudos. Mas e as empresas? As empresas é que poderiam, quem sabe, aportar uma série de dados e conhecimentos. Por exemplo, estudos de mercado, né? Eu não vejo como você avançar num grupo de estudos se você não tem acesso aos estudos de mercado. Nós temos muito estudo de mercado, porque tudo que é alavancado no setor privado, isso não precisa nem registrar, mas é a partir da motivação econômica, né? Se nós não temos motivação econômica, não haverá comissão ou estudo que avance sem você entender a motivação econômica. E isso eu acho que é aportado pelas empresas. Mas eu acho que isso também vai ser contornado, isso é uma situação que pode ser, evidentemente, corrigida, né? Onde as empresas, no caso nós mesmos, tanto o terminal Nova Holanda quanto a Landse Decom, poderiam participar desse processo, aportando conhecimentos importantes, né? Para que a gente possa, em conjunto, achar uma solução mais rápida. E nós estamos falando, meus amigos, de algo muito grandioso. Eu não gostaria de colocar de outra maneira. Eu fico observando muitas vezes no noticiário onde o Estado do Espírito Santo pode correr o risco de perder tantos milhões por conta dos royalties, pode perder tantos por conta disso, por conta daquilo. Mas nós discutimos pouco a perda que está acontecendo hoje, porque nós não temos a indústria do descomissionamento. Nós estamos falando de 200 milhões ano, só com uma plataforma. Se nós tivermos 4, nós estamos falando de 800 milhões. Isso cobre totalmente várias perdas em outros setores. Totalmente. Mas isso, eu não vejo esse balanço mentalizado na mídia, ou esse balanço mentalizado entre nós, né, que somos agentes desse setor. Eu chamo o governo, o IEMA, nós empresários. Nós discutimos provavelmente perdas. Mas e os ganhos possíveis? Nós estamos trabalhando pelos ganhos possíveis? Pois é, o descomissionamento é um ganho extremamente possível para o Espírito Santo.
Nós temos tudo o que é possível para termos essa indústria de descomissionamento aqui no Espírito Santo. Eu fui contactado 2 meses atrás, e estou trabalhando nisso, para fazer um grande projeto de descomissionamento na Baía de Guanabara. É uma ilha que existe lá, do lado da ilha de Paquetá, né? Estamos desenvolvendo algumas ideias lá, como consultor. É um projeto que vai custar mais de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. E existe motivação econômica nisso. Já existe o dinheiro para isso. Nós somos contratados para fazer a análise técnica, de fazer como é que seria a entrada dos navios nessa pequena ilha que vai ser transformada num polo de descomissionamento. Mas é um projeto tão longínquo, nós estamos falando de 2033, na melhor das hipóteses. Enquanto nós podíamos atrair aqui para o Espírito Santo, e era para 4 plataformas lá, hein? 4 plataformas. Nós temos condição de atrair 4 plataformas do Espírito Santo daqui a 22 meses. Muito mais barato também. Muito mais barato. Você pega o Nova Holanda, por exemplo, nós estamos falando de 534 milhões de reais de investimento na Baía de Vitória. Você pega o Lande Cidecom, 811 milhões de reais. Os dois juntos, nós estamos falando de 1 bilhão e 400, quase 20% do que se gastaria do que gastaria para as mesmas 4 plataformas. Você está me entendendo? E 1 bilhão 380, 1 bilhão 390 milhões de investimento na Baía de Vitória, em obras.